Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso, da nossa formação aqui online, Master Coaching. E nós vamos dar prosseguimento a um assunto muito importante, que é fundamental, que são as conversas desafiadoras. Isso é algo de extrema importância para a gente, porque volta e meia o coach, o cliente de terapia, ele vai falar que ele precisa resolver alguma coisa com alguém, que ele precisa ter uma conversa, seja no trabalho, seja na vida pessoal, seja com os filhos. Enfim, ele vai precisar às vezes falar sobre coisas e muitas vezes ele vai precisar tocar em questões, em assuntos que são por si desafiadores, porque envolvem coisas delicadas, pessoas delicadas, situações que exigem um cuidado, em que às vezes tem assuntos difíceis para alguma pessoa. Por exemplo, muitos executivos às vezes precisam demitir pessoas ou precisam dar um feedback sincero sobre alguma coisa errada, vamos dizer assim, que a outra pessoa está fazendo, e aquilo ali pode ser muito difícil, muitas vezes, para outra pessoa assimilar. Ou mesmo no âmbito pessoal, muitas vezes a pessoa precisa dizer que quer se separar em um relacionamento, ou precisa falar sobre uma coisa difícil do passado que aconteceu, algum erro que cometeu, né, que muitas vezes pode não agradar a outra pessoa. Então, tudo isso cai no âmbito das conversas difíceis. Nós estamos vendo aqui um estudo que foi desenvolvido por pesquisadores ligados à Universidade de Harvard, que foram identificando várias oportunidades de lidar com isso como uma oportunidade única de todos poderem se implicar naquilo que está acontecendo. E na nossa última aula, chegamos exatamente nesse ponto, no ponto onde você, por exemplo, tenta trabalhar na perspectiva da contribuição das duas partes, como tudo que aconteceu ajudou com que a situação chegasse até ali. Nós trouxemos aí alguns casos para ilustrar, inclusive, o que nós estamos falando. Provavelmente vamos continuar a ilustrar com esses casos aqui o processo como um todo, que vai fazer muito sentido quando você assistir as duas aulas em conjunto também. E vamos trabalhar hoje na questão da resolução. Como começar a resolver, porque nós até aqui nós mapeamos, nós identificamos aquilo que está acontecendo, já ressignificando, embora eles não sejam da programação neurolinguística, porque o nosso coaching ele é neurolinguístico, né? Embora eles não sejam da programação neurolinguística, acaba tendo muito a ver com aquilo que a programação neurolinguística faz, com as coisas que estão acontecendo, né? Então é muito interessante a gente parar para pensar sobre tudo isso, porque existem várias formas de lidar com tudo isso. As coisas elas não são X ou Y, elas são aquilo que a gente decide que elas sejam. E assim será em relação à questão dos relacionamentos também. Ou seja, como resolver essas conversas difíceis, como falar, como trabalhar num conflito, em algo delicado, como buscar um consenso que muitas vezes parece ser difícil para poder se prosseguir. Você não precisa abandonar aquilo que você acredita, nem abraçar completamente aquilo que o outro quer que você abrace. O mais importante nessa história é que você consiga trabalhar por alguma coisa que seja comum a todos. Eles até vão falar de uma terceira história. Você tem a sua história, a sua versão, tem a outra versão, e vocês vão trabalhar na terceira história. Eu queria dar primeiro aí as boas-vindas para o Joseph, nossa primeira aula aqui desse ano que está começando, né? Ou seja, nós estamos gravando aqui no primeiro dia de 2021, primeiro dia útil, né? Vamos dizer assim. E eu queria dar as boas-vindas e perguntar como estão as coisas por aí. Tá tudo bem. 2021, muito legal. Isso aí, né? Começar já com o pé direito, né? Nada melhor do que a gente começar com o trabalho dessas conversas desafiadoras. Isso, eu volto a dizer, para o coach é de fundamental importância. Tem algumas coisas assim que o coach pode usar, pode não usar, que ele pode escolher se ele vai usar ou se ele não vai usar, mas com certeza, em algum momento muito breve, o coach ele vai ter que ajudar o seu cliente de alguma maneira a lidar com essas questões, a trabalhar essas questões. Né? E, na verdade, é bem interessante porque não é uma fórmula pronta, é um processo de mapeamento e acesso de recursos. Na verdade, quando você faz isso, onde a gente parou da última vez, você tem acesso à inteligência emocional, à inteligência intrapessoal, interpessoal. Então, muito provavelmente, o coach ele vai, em algum momento, ajudar com que seu cliente tenha de administrar uma conversa difícil. Talvez até mais de uma durante um processo de coaching, né? Alguma questão de trabalho, alguma coisa na vida pessoal. Então, a primeira coisa que a gente começa a trabalhar aqui é justamente a resolução. Né? Ou seja, nós terminamos aqui na percepção e na mudança e vamos trabalhar na resolução.
Então, Guilherme passou a reconhecer o choque de valores e expectativas de sua família e disse como se sentia mal por não poder ser o filho idealizado que eles queriam. Para quem não se lembra, Guilherme ele é homossexual e a família dele não estava desejando ou tinha pensado ou estava preparado, desejava que seu filho fosse homossexual. Ele queria ser ele mesmo, ao mesmo tempo ele queria ter harmonia com a família. Seus pais também reconheceram como ele se sentia, assim como perceberam a angústia e a preocupação pelas quais ele estava passando, e isso abriu caminho para um diálogo. Leandro conheceu o carinho e o apego que Carla tinha por seus amigos e disse o quanto isso era admirável, assim como estava feliz por também ser amigo deles. Reconheceu também seu medo de que aquilo atrapalhasse a relação. Nós vimos, inclusive, na última aula, que um dos elementos muito importantes para a resolução é o reconhecimento do sentimento, que é uma técnica que existe em tudo quanto é processo de mediação, é você reconhecer o sentimento da outra pessoa. Isso não quer dizer que você vai apoiar, não quer dizer que você vai dar razão a essa pessoa e se considerar culpado ou errado. O reconhecimento do sentimento significa justamente você dizer, olha, eu sei que você está sentindo algo mais ou menos assim. Eu até sugeri que a gente não desse nomes, a gente só descrevesse a percepção. Eu noto que você está emotivo, emotiva, né? Eu noto que você está mais calado. É diferente de dizer você está deprimido, você está com raiva, porque às vezes quando você dá nomes, aquilo ali pode ser muito ofensivo para algumas pessoas, né? Porque ainda vai dizer, poxa, você ainda, como assim? Você está interpretando, você está dizendo que eu estou isso, que eu estou aquilo. Então é mais fácil você ir mais pela descrição do que você está percebendo, sem dar um rótulo, botar um rótulo, dar um nome para aquilo que está acontecendo. Carla, por sua vez, admitiu seu próprio medo de ter de escolher entre os amigos e o seu companheiro, e sua inabilidade para lidar com isso, que abriu caminho para uma melhor negociação dos horários livres. Então nós estamos vendo aqui que os nossos personagens aqui começaram a resolver as questões. Mas como é que isso se passa? Como o que aconteceu ameaça a minha identidade? Considere os 3 diálogos. Numa situação de diálogos difíceis, existem 3 verdades. A história do seu cliente, coach, né? Ou seja, o seu cliente, coach, tem uma história, uma versão. Né? Ele tem um problema com o chefe, então tem a história que ele conta a respeito do chefe, do que está acontecendo. Então tem a história do seu cliente, a história do chefe, do outro, né? Seja lá quem for, e a história vista de uma posição neutra. Eu volto a dizer aqui, como eu já falei antes, que é muito interessante aqui, antes de você já trabalhar soluções, você fazer 2 técnicas da programação neurolinguística, que são as posições perceptuais, que são bem interessantes aqui, antes que a pessoa ela vá lá e tome todas as decisões e fale tudo que ela quer. E para quem já é Master Practitioner e aprendeu no Master Practitioner, ou fora do Master Practitioner, não importa, o meta-espelho também, que são 2 técnicas bem bacanas, onde você vai pensar no outro e vai pensar sobre como você vê o outro, vai olhar de uma posição neutra para isso e vai considerar a questão de várias perspectivas diferentes. Então eu recomendo bastante aí que vocês voltem lá no Practitioner, para aqueles que já fizeram, que não fez, faça ou busque saber posições perceptuais, mas já faz aquela que eu ensino com 5 posições e não com 3 ou 4. E também o meta-espelho, porque vai fazer você pensar, inclusive, sobre como você vai para o lado de fora para pensar de fora sobre si mesmo. Isso é muito importante, porque não adianta você ir para fora e pensar do lado de fora com os mesmos vícios que você tem daquela primeira posição onde você está, que é o seu ponto de vista. Lembra, como diz aí esse pessoal que nem da PNL, a sua história é apenas uma história. Existem várias histórias diferentes. E vamos pensar também, né, nós aqui que estudamos PNL profundamente, existe o modelo SCORE, que ele é muito importante. Na verdade, o modelo SCORE tem muito a ver com o manejo da crença, como é que nós trabalhamos com as crenças que nós temos, que nós desenvolvemos. E, basicamente, o modelo SCORE envolve você refletir sobre quais histórias você conta para si. Né? O modelo SCORE não é só trabalhar na linha do tempo, fazer um trabalho de reimprint ou na linha do tempo. Isso é uma forma de fazer o modelo SCORE. Mas o modelo SCORE significa o quê? Eu tenho uma crença sobre o que aconteceu e eu fico contando uma história sobre o que aconteceu. A história que eu conto é como o modelo SCORE está programado, ou seja, tem o sintoma do problema, tem o que eu considero que seja a causa, tem aquilo que é o objetivo, que é a intenção positiva, que me mantém da minha parte reagindo daquela maneira. Você tem recursos que você usa para se manter daquele jeito e tem os efeitos que aquilo traz para você.
Então, esse é o modelo SCORE, né, que você tem. Então, uma das formas de você trabalhar para um novo SCORE mais saudável é você questionar a sua história e começar a contar, por exemplo, a história que é mais interessante para a sua mudança. Não é só contar uma história diferente, trabalhar em todos esses elementos. Então, quando você faz esse manejo aqui das conversas difíceis, embora isso aqui não seja do âmbito da PNL, quando a gente faz o translado para a PNL, você está trabalhando dentro do modelo SCORE da pessoa. Como isso é Master Coaching Neurolinguístico, é por isso que eu estou fazendo essa conexão aqui, né, com o Master em PNL, que trabalha com o modelo SCORE do Robert Dilts, e dentro de uma perspectiva da PNL. Então, quando eu digo que tem 3 histórias aqui, e você vai trabalhar agora numa história do lado de fora, você está trabalhando, mesmo não sendo da PNL, com meta-estados, com aquela coisa de ir para fora do Michael Hall, e você está automaticamente mexendo no sistema de crenças. Por quê? Porque eu estou saindo daquele sistema de crenças que a minha história é a única verdade, é a única coisa que aconteceu, e eu passo a admitir que existem outras histórias e que talvez a gente possa ter uma outra história que vai ajudar a reescrever aquelas outras, que é basicamente o que nós fazemos em todo o trabalho aí com o modelo SCORE. Isso é muito importante aí para aqueles aqui, né, que estão estudando e querem realmente se tornar profissionais. Esse é o nosso objetivo. Esse não é um curso de aplicação como outros que nós já fizemos, esse é um curso de formação. Então, no curso de formação, a gente precisa ir fundo mesmo nessas questões e debater teoricamente a fundo tudo isso, juntando, né, todos esses conhecimentos aí. Então, seguindo aqui, 3 diálogos, 3 histórias. A história do seu cliente, a história do outro e a história vista de uma posição neutra. Usando o paradigma da PNL, essas verdades são assim significadas em muitos casos, pois ainda não foi possível flexibilizar e considerar outros mapas e possibilidades. Os referidos autores, lá de Harvard, dessa abordagem sobre conversas difíceis sugerem: primeiro, identifique o que aconteceu. Escreva em seu diário. De onde vem a sua história? E a deles? Como eu disse, a técnica das posições perceptuais aqui é espetacular, porque você vai se colocar no lugar de uma pessoa, do outro, de um observador externo. Então, eu acho que até para você trabalhar essa etapa aí das conversas difíceis, é interessante nesse momento que você está começando a dar um passo para resolver, fazer o meta-espelho ou as posições perceptuais. E escreva sobre isso. Aumente a sua inteligência. Quanto mais você escreve sobre todas essas coisas, mais inteligente você fica, mais você aumenta a percepção sobre o que está acontecendo, o que se passa ali. Qual o impacto que essa situação exerceu sobre você? Qual pode ter sido a intenção deles? E aí, embora eles não sejam da PNL, é interessante a gente pensar na intenção positiva também. Né? Nem sempre você vai saber da pessoa, talvez você não tenha espaço para fazer essa pergunta, né? O que você lá no fundo queria quando você me pressionou daquela forma? Mas você vai pressupor que a outra pessoa tem intenções positivas, porque de acordo com a PNL, todo comportamento tem uma intenção positiva por trás. Então você vai pressupor que existem intenções conscientes, que são aquelas que a pessoa está fazendo de cabeça pensada, existem as intenções positivas, que são aquelas coisas de ordem maior que a pessoa aprendeu. Às vezes a pessoa ela aprendeu na vida a ficar um pouco mais agressiva quando lida com situações difíceis. Não é que você tem que aprovar isso, mas você vai pressupor que existem intenções conscientes e intenções positivas por trás de todo o processo. Vai ajudar o seu cliente a perceber a importância disso. Você vai fazer perguntas do jeito que você quiser para o seu cliente aumentar a sua percepção aí sobre o que está acontecendo, sobre o que se passa. Qual pode ter sido a intenção deles. Como que cada um de vocês, partes, né, contribuiu, né, partes do conflito, né, não parte interna da pessoa, mas, por exemplo, 2 pessoas que estão em conflito, 2 pessoas que estão divergindo, como cada um contribuiu para a situação ter evoluído até o que se apresenta no momento. Ah, mas a pessoa não está aqui, eu não sei como é que ela pensa. Não interessa, você vai pressupor, né, porque você não é responsável pelo outro, você é responsável por você. Então você vai pressupor o que está acontecendo com a outra pessoa. Você vai imaginar o que está acontecendo com ela. Uma interessante tarefa de coaching poderia ser o cliente escrever a sua própria história, a história do ponto de vista do outro, a história sob o ponto de vista de um observador neutro. Daí eu volto a trazer a questão das posições perceptuais. Você pode fazer até uma posição perceptual diferente, né, onde antes de você sair girando a pessoa ali no círculo, né, cada um vai contar a versão dessa história e isso vai ser colocado no papel. A pessoa em cada posição ela vai gravar ou vai escrever qual é a história que se percebe. Quando você está na posição neutra também lá observando, você também vai escrever a história do neutro que observa e ter isso tudo no papel
para contrastá-la diante do cliente. Pode ser uma excelente estratégia de coaching essa, que é um adendo da técnica das posições perceptuais, que lá você só passa e reconhece o que está acontecendo. Mas o coach ele pode fazer uma sessão onde ele faz as posições perceptuais e ele vai, em cada uma dessas histórias, pedir 1, 2, 3 parágrafos escritos do que está acontecendo, do ponto de vista do eu, do outro, quando a pessoa está na posição do outro, e do observador externo, quando você está lá no observador externo, do sistema também, né? Ou seja, se você estiver trabalhando com pelo menos 4 posições e a pessoa está no lugar do sistema, então como é que é estar naquele lugar do sistema e ser o sistema recebendo aquilo ali, e lá também da quinta posição, né, que é o universo maior, como é que é dali. E aí você fazer uma grande análise contrastiva, ter 4, 5 pedaços de papel, né, com 5 histórias, depois para a pessoa colocar diante de si, e ela vai contrastar, e você vai fazer, o cérebro vai processar toda aquela diferença e vai fazer uma super análise contrastiva. Faz diferença, faz sentido isso para você que eu estou sugerindo aqui? Faz bem sentido, viu? Esse ponto de conversas difíceis, a gente vai lidar todos os dias, né? Todos os dias, sim, não todos os dias, mas todas as semanas, em casa. O relacionamento é ter conversa, e às vezes não é tão fácil. E eu vou mais longe aqui, eu vou dizer que o terapeuta, o coach, ele vai ter muitas conversas difíceis com o seu cliente, porque volta e meia, o coach, o terapeuta que realmente quer ajudar seu cliente, ele vai precisar dar feedback, ele vai precisar muitas vezes dizer, né, coisas que podem ser delicadas para o cliente, mas que é importante que o cliente reflita sobre aquilo que ele está percebendo, aquilo que ele está mapeando. O próprio coach, coach, vai ter conversas difíceis com o seu cliente, o terapeuta vai ter conversas difíceis com seus clientes. Né? Ou seja, ele vai ter que ter isso bem dentro dele, né, para poder, talvez ele não entre numa divergência com o seu cliente, mas ele vai precisar muitas vezes ajudar o cliente a perceber coisas que o cliente ele não está percebendo tão fácil. Claro que o cliente tem sua demanda, e, enfim, você não pode forçar ele a coisas que ele não está vendo, não tem sentido. Mas muitas vezes ele está pedindo a tua ajuda ali, e ele está trazendo um ponto de vista, e você como profissional está vendo a coisa sob vários pontos de vista, e você gentilmente vai ajudar a pessoa, convidar a pessoa a perceber outras coisas que ela não está percebendo. Então essa tecnologia das conversas difíceis ela é muito importante. É bem importante. Né? E principalmente quando estiver fazendo as posições perceptuais, o que você achou disso, né? Da gente ter histórias escritas aí, em cada uma das posições e depois fazer uma grande análise contrastiva. Isso é uma ferramenta de coaching que eu criei aqui para a gente poder trabalhar essa questão aqui, ou seja, juntando isso aqui que é só teórico, com a PNL que te traz a oportunidade de fazer uma coisa prática mesmo. É bem interessante porque vai ver as histórias, cada história vai ser diferente, né? E contrastar, só de contrastar já dá uma percepção melhor para a pessoa que está ali dentro da história. Porque esses 3 tipos de histórias que você falou aí, realmente a pessoa tem a verdadeira história e a história a história que ela está contando para ela e a história que liberta ela, né? Essas 3 histórias aí foi bem interessante. Quando a gente fala em verdade, né, isso é bem relativo, né? Porque cada uma dessas pessoas envolvidas, por exemplo, tem sua verdade. Quando as pessoas entram numa divergência, cada uma delas tem uma verdade, né? Então, na verdade, você vai tentar criar uma terceira história que também vai ser verdadeira, mas que é uma história que serve para as duas partes, porque você só tinha uma que servia só para uma parte e uma outra que servia só para outra parte. Então você vai criar, e dentro da medida do possível, convidar a outra pessoa, que é para onde nós vamos agora, que é convidar o outro a criar com você essa terceira história. Você precisa ter um senso de que existe uma terceira história, para começar. E convidar outra pessoa também. Eu quero dizer, gente, aqui, por exemplo, a gente dá várias sugestões, como, por exemplo, essa, vai lá, escreva nesse momento, lá nas posições perceptuais e tal, mas vocês são bem livres. Quando você se torna Master Coach, você fica bem livre, né, para fazer o que você quiser. Aqui nós damos várias ideias e você tem carta branca aí para poder, em cima dessas propostas que a gente está trazendo, ser criativo e trabalhar isso de N maneiras diferentes também. E a gente tem sempre que adaptar, já que a gente tem uma influência da PNL e do Milton Erickson forte aqui, a gente precisa sempre adaptar o que quer que a gente esteja fazendo para a realidade do cliente. Então isso é de crucial importância aí para o que nós estamos fazendo. Então vamos lá. Seguindo aqui, né, como eu falei, vamos ter textos aí para cada posição, né, para criar as histórias. Eu acho que para o cliente, principalmente, essa coisa de você pegar, escrever 2 parágrafos, 3, colocar no papel, depois colocar ele sentado à mesa ou em algum lugar e contrastar os 5 papéis ali,
para ele ler, para ele refletir. Essa coisa bem didática, vamos dizer assim, isso pode ter um impacto bem grande, porque a gente está embolado com um monte de pensamentos, sentimentos, geralmente, mas quando você tem a coisa escrita no papel, as coisas ali diante de você, você olhando para tudo aquilo ali, é outra história completamente diferente. Então você tem uma outra situação aí completamente diferente. Então incentive que o cliente explore sua impressão emocional e a série de emoções que está vivenciando por conta da situação. Como é que ele se sente? Tal como na posição perceptual, quando você está na sua posição, como você se sente. Como é que é isso? Tenha em mente as metáforas e sugestões de Robert Dilts sobre a reintegração de sombra, pois isso pode facilitar e suavizar esse processo. Ou seja, lembra que nós falamos em várias ocasiões sobre sombras, e nós colocamos também, né, que o que é a sombra? Aquilo que é nosso, mas nós não reconhecemos. E principalmente aquilo que é nosso e a gente não reconhece e não cuida, aquilo ali continua dentro da gente, apodrecendo, vamos dizer assim, né? Então muitas vezes você quer mostrar uma coisa, mas você tem outras coisas dentro de você. Então é muito interessante você ajudar o próprio cliente a pensar o que é dele que ele não está vendo, o que existe dentro dele que ele talvez tenha deixado de lado e agora aquilo está tocando um alarme dentro dele, pedindo a atenção dele. Então explorar aqueles exercícios sobre a sombra, sobre tudo isso, isso é muito importante que a gente considere isso, que a gente pense todas essas questões aí. Então coloque-se no lugar do outro e de outros com as técnicas dos pressupostos da PNL, das posições perceptuais, a questão dos mentores também. É muito interessante, né, fazer alguns exercícios de mentores aí. Quem tem os recursos que você não tem para poder fazer tudo isso? Nós temos uma técnica do Dilts muito interessante que nós vimos no Master, você deve lembrar disso, que é o padrão de ressonância, também que é aquela técnica onde você, diante de uma fragilidade, você traz 3 mentores que te dão mensagens. Você lembra dessa técnica? Lembro. Traz os 3 mentores, então isso é muito interessante na hora que você está, o que eu faço com isso, para onde eu vou, né, com essas coisas, como é que eu vou abordar isso, também pode ser uma alternativa bem interessante. Você vê que aqui a gente está dando tudo quanto é alternativa aí, o desafio é você encontrar isso no outro formação de Master Coach nesse nível de detalhes, né? Então você vai poder, por exemplo, usar aqui também padrão de ressonância, você vai buscar esses mentores, vai se colocar nos lugares do mentor, cada um vai mandar uma mensagem para você. As técnicas de panorama social também do Master em Programação Neurolinguística, onde você vê lá no seu panorama social aqueles grupos de pessoas e vai se aproximar daquele grupo também, tudo isso vai fazer... E quem seriam essas pessoas? Quem tem os recursos que eu não tenho? Você vai, por exemplo, aquelas técnicas, você lembra do panorama, onde você pega a pessoa que está numa locação ruim e coloca ela numa locação mais positiva, que tem mais a ver com pessoas com quem ela quer se dar bem? Tudo isso pode ajudar você a trabalhar a percepção sobre aquilo que está acontecendo. É por isso que eu só faço coaching com programação neurolinguística, porque você pode fazer muito mais pela pessoa do que só aquela análise racional que está presente ali. Então use tudo que você conhece, quanto mais você estudar a fundo tudo isso, mais você vai poder prestar um serviço adequado para o seu cliente. Então técnicas de reenquadramento da PNL podem ajudar bastante que o cliente flexibilize sua percepção, né? Ou seja, reenquadramento de contexto, de conteúdo, prestidigitação verbal, as técnicas de prestidigitação verbal, onde você vai batendo lá nas crenças. O estado coach do Robert Dilts também é muito interessante, que você trabalha o desafio, vai para a posição do observador, vai buscar seus recursos e depois vai ressignificando tudo isso. Para quê? Para a pessoa ela se empoderar para poder lidar com isso de outra forma. Né? E eu queria colocar aqui uma coisa que é muito importante, né, em relação a tudo isso que a gente está falando aqui, né? Como aqui a minha proposta aqui dando esse curso é de fato fazer algo que forme pessoas, né, que a pessoa tenha condição de estudar isso muitas vezes e sair daqui um excelente profissional. Muitas vezes você não sabe na primeira sessão, segunda, terceira, como é que você vai resolver o problema do cliente. Você não sabe, eu também não sei, tá? Porque é um processo em construção, isso é muito importante. O processo de coaching, ele é um processo em construção. Se você acha que na primeira sessão você já sabe como trabalhar o cliente até o final, você tem algum problema como coach. E você não vai fazer um trabalho de coaching muito bom, na minha visão. Para mim, você vai fazer um excelente processo se você transformar o coach, esse é um mapa meu, né, como um processo bem orgânico, onde você está trazendo as ferramentas, você está observando a pessoa e você está estudando aquele caso dia a dia, sessão a sessão. E você vai adaptando aquilo. Então não se preocupe, deixe que o próprio cliente ele vai buscar dentro dele, como dizia o Erickson, todos os recursos que ele tem para melhorar. Você não precisa saber tudo, não é você, coach, desce do salto. Não é você
que vai resolver o problema da pessoa, é o cliente que vai resolver seu próprio problema. Você é um instrumento que tem vários conhecimentos e tem acesso a várias técnicas para ajudá-lo a buscar dentro de si esses recursos, mas é ele que vai fazer isso. Então tenha calma e vá caminhando. E pense ativamente sobre o cliente, sobre o que está acontecendo com ele. Não só sobre as conversas difíceis aqui que a gente está falando, mas numa discussão bem mais ampla, né? Pense ativamente naquilo que você está fazendo. Ativamente naquilo que você está fazendo, porque pode fazer uma diferença muito grande aí para você nesse processo. Então, seguindo. Alinhe-se com sua identidade. Também isso não é da PNL, mas já pegando, né, os níveis neurológicos do Diltz aqui. O que nessa situação parece uma ameaça ao cliente, à sua identidade? Para esses autores, uma das dificuldades que existe em se resolver essas questões é que ele acha que a pessoa ela tem sua identidade ameaçada. Ela se sente ameaçada com aquilo ali que está acontecendo. Né? Então, ela está percebendo a identidade ameaçada diante daquilo. Então, antes de qualquer coisa, você precisa reconhecer como esse conflito, essa situação difícil, essa conversa, isso que você precisa dizer ou tocar nesse assunto, como é que isso ameaça a sua identidade? O que o cliente precisa aceitar ou compreender para se sentir mais seguro para lidar com a situação? Então, o que nós estamos vendo aí do ponto de vista da programação neurolinguística? Duas coisas muito importantes. O acesso aos recursos, o que é algo muito importante. Terceira história, lembra? A gente tem que ajudar a criar uma terceira história. Uma vez decidindo abordar com ele e ela as questões, ou seja, ter a conversa, inicie pela terceira história. Então, em vez de você falar o meu ponto de vista, o que eu acho, você já começa a contar, ajudar o cliente a construir com você a terceira história. Ou seja, ao invés de você falar o meu ponto de vista é esse, eu acho isso, né, tente pensar como um observador neutro contaria essa história, que não fosse de um ponto de vista ou de outro ponto de vista. Então, inicie pela terceira história. Descreva a questão como a diferença entre suas histórias. Mostre que você considera os dois pontos de vista como parte legítima da discussão. É muito importante que, ao começar pela terceira história, que não vai ser a sua original, você fale de uma história, da outra e da terceira, e mostre para outra pessoa que você compreende o ponto de vista dela. Não que você aceita ou concorda ou vai fazer o que ela quer, mas você compreende o ponto de vista dela, você entende as razões, os motivos, se você entender, ou pelo menos, se você não entender, você pode trazer que você está acompanhando o que você vê que vem de lá da outra pessoa. Ela vai se sentir de alguma forma, na maioria das vezes, reconhecida. Poxa, está prestando atenção em mim, ele está vendo o que está acontecendo, ele não está só centrado nele, nas questões dele, ele está prestando atenção em mim. Isso ajuda muito, mais do que vocês imaginam. Compartilhe os seus propósitos. Ou seja, quando você estava defendendo seu ponto de vista, embora você esteja consciente que tem outros, quais eram os seus propósitos? A intenção positiva também é muito importante. Você não precisa usar essa palavra, intenção positiva. Vamos dizer assim, eu estava insistindo, estou dando um feedback sobre um erro que foi cometido no processo de trabalho, mas a minha intenção positiva é aprendizagem, é crescimento. Então deixe claro que o seu propósito ali é o crescimento, não a bronca e não uma situação que cause constrangimento, sim o crescimento, o desenvolvimento, que são seus propósitos, são as intenções positivas que você percebe. Vocês estão percebendo como é que isso é um grande processo de inteligência emocional? Como isso é um grande processo de desenvolvimento da inteligência intrapessoal e interpessoal? Né, que são processos importantíssimos, aí são habilidades fundamentais hoje para o mundo que nós estamos vivendo. Então convide a outra parte a se juntar a você como parceiros para esclarecerem a situação juntos. Então, ao invés de você dizer eu sei o que está acontecendo e é isso, você vai dizer assim, eu queria que você me ajudasse primeiro, que a gente entenda o que aconteceu, como é que nós chegamos até aqui, como é que nós juntos podemos fazer isso de forma que, dentro da medida do possível, fique bom para os dois lados. E você convide a outra pessoa para participar. Mesmo que você tenha uma ideia do que precisa ser feito, deixa a outra pessoa também falar, deixa a outra pessoa trazer suas questões e verdadeiramente inclua mesmo coisas que a pessoa está trazendo, aquilo que for possível, tudo aquilo que for possível, né, que desde que não atrapalhe e tal, que é para você mostrar para a pessoa que você tem uma intenção verdadeira ali, que ela ajude no processo. Explore a história dele e a sua. Escute para compreender a perspectiva deles, ou seja, ouça.
Ouça o que a pessoa tem para dizer. Mesmo que você já ache que já compreendeu tudo, tem gente que quando compreende, não quer lidar com a outra pessoa. Você sabe qual é a pior coisa que você pode fazer com alguém? Só aprendi com Richard Bandler, eu nunca esqueço. Isso está tão dentro da nossa cultura, né? Quando a pessoa, ela fala alguma coisa do tipo assim, você diz assim, não sei o que lá, não sei o que lá, aí a pessoa, aham. Quando você diz aham, significa que você não está ouvindo a outra pessoa, tá? Isso é ruim, porque não verbalmente a pessoa sabe que você não está ouvindo ela. Então, ouça. Claro, a não ser que esteja se perdendo muito tempo e tem algo ali urgente que precisa ser feito e tal, mas dentro da medida do possível, ouça a outra pessoa, mesmo que você já tenha entendido, jamais fala aham, que isso significa eu não quero mais te ouvir. Tá? Isso é muito importante, que você não fique falando porque no fundo a pessoa sabe que quando você fala mesmo que ela nunca tenha estudado isso, lá dentro ela vai entender que você não está ouvindo ela. Então balance a cabeça, né? Repita, parafraseie. Então você está me dizendo isso, você está me falando aquilo. Então isso é muito importante aí para a pessoa se sentir acolhida. Afinal de contas, você quer resolver a história, não quer? Esse é o objetivo aí pelo qual a gente está fazendo tudo isso. Reconheça os sentimentos por trás dos argumentos e acusações. Se a pessoa estiver te acusando de alguma coisa, se a pessoa tiver... E você também, né? Se a pessoa estiver acusando ou trazendo alguns argumentos, fale sobre os seus sentimentos dentro da medida do possível, né? Fale o que está por trás, né? O que você percebe que existem sentimentos. Se a pessoa te explica o que é importante para ela, valores, o que é importante, mostre que talvez você nem saiba todos os detalhes, mas você percebe que tem alguma coisa importante ali envolvida para a pessoa e você respeita que tem alguma coisa, não quer dizer que você concorda, você respeita que tem alguma coisa importante ali envolvida e você queria conhecer mais sobre aquilo. Dá para compreender melhor. Parafraseie e repita para eles os pontos fortes do que eles estão dizendo, para mostrar que compreendeu e que sabe como eles veem a situação. Tente esclarecer como foi que vocês dois chegaram até o ponto em que chegaram. Né? Tente ajudar que nessa terceira história fique claro a contribuição, não culpa, de cada pessoa para que a coisa chegasse até ali, até aquele ponto. E compartilhe seus próprios pontos de vista. Isso é uma coisa assim de fundamental importância, que você se abra dentro da medida do possível. Compartilhe também suas experiências passadas, intenções e sentimentos. Ajude-os, a outra parte, né, uma ou outras partes, a abordar a situação de forma construtiva e a perceberem que há solução possível para que os dois lados fiquem satisfeitos. Então faça alguns reenquadramentos, ou seja, em vez de falar de verdades, fale sobre percepções. A verdade, o que aconteceu, né, tente usar mais assim, olha, a minha percepção do que houve, a sua percepção do que houve, né, a maneira como você entendeu isso, né, porque vai convidar a pessoa a refletir que não tem uma verdade, tem uma percepção, tem um mapa que foi criado de culpa para contribuição. Em vez de alguém ser culpado, como nós contribuímos? Eu contribuí para isso, talvez você tenha contribuído, não acuse. É muito importante. Das acusações para os sentimentos e emoções. Em vez de dizer você é isso, você é aquilo, dizer, olha, eu me senti pressionado diante disso. Em vez de dizer assim, você me pressionou e tal, a culpa é sua, você me humilhou, né? Eu me senti pressionado, eu me senti naquela situação desse jeito. Né? Como é que você se sentiu? Né? O que estava acontecendo? Então, isso é bem interessante, né? Para que você comece a mudar a percepção. A realidade final nada mais será do que percepção e a forma como as partes decidem perceber a questão. Isso pode fazer uma grande diferença em como vão se posicionar e agir aí nesse processo como um todo. E a resolução, incentive que o cliente perceba a possibilidade de criar opções as quais estejam de acordo com as preocupações e interesses importantes para ambas as partes, convidando o seu interlocutor a participar do processo. Ou seja, quais são as opções que vão agradar as duas partes? Talvez não seja exatamente 50% a 50%, mas mesmo não sendo 50%, né, toda negociação tem perdas e ganhos. Como é que fica claro as perdas e claro os ganhos? Principalmente os ganhos. E principalmente, se eu estou abrindo mão de algo, eu estou ganhando o quê? Isso precisa ficar claro para as duas partes. Ajude o cliente a identificar padrões do que deve acontecer com base nessa nova forma de perceber a situação, incentivando que o mesmo tenha em mente os padrões de zelo recíproco, pois relacionamentos que vão apenas em um sentido, não ecológicos ou sistêmicos na PNL, raramente duram.
né? Então, na verdade, isso aqui não é um processo de convencimento na marra, de domínio negro da PNL, como alguns falam, coisa que nem existe, né, na verdade. Nós estamos falando aqui de um processo sistêmico e ecológico, você trabalhar num processo e a atitude verdadeira, a intenção verdadeira sistêmica e ecológica precisa ficar muito claro aí nesse processo. Então, trabalhe com o cliente sobre como manter a comunicação aberta com outros na medida em que seguem em frente no processo de resolução. Na medida em que estão resolvendo, como é que nós podemos manter a comunicação aberta? Às vezes o conflito é difícil, tem muitas pessoas se sentiram feridas no processo, mas a comunicação precisa fluir. Ela precisa continuar a acontecer. Como nós podemos manter a comunicação aberta para resolver? Muito provavelmente ambos tenderão a repetir por algum tempo alguns velhos padrões e inevitavelmente vão interpretar o que o outro está fazendo. O que vão comprometer a fazer para manter-se no processo da resolução. Ou seja, como podemos manter a resolução funcionando. Os pesquisadores mencionados oferecem uma perspectiva holística de mútuo benefício para a solução de conflitos, e não uma luta para ver quem vence ou convence. Não adianta ter razão e se sentir mal ou insatisfeito com alguma coisa não esclarecida ou resolvida, ou deixar que a vida resolva a situação pelas pessoas, pois o resultado pode não ser o que o cliente quer. Então, por isso que é importante que o cliente seja proativo ao lidar com essas coisas. Aliás, pode ser bem diferente o resultado se a gente não toma controle. E está em nossas mãos a chance de construir um resultado mais positivo e construtivo e, sobretudo, mais harmônico para esse processo como um todo. Então, depende muito da gente aí para esse processo. Então, o que você achou desse processo, né, dessa aula aí em 2 partes, sobre conflito, conversa difícil, lidar com o outro? Isso, você não concorda? Para o coaching, para o coach, para pessoas que procuram o coach, o cliente que busca o coach, principalmente na área executiva, que muita gente busca também, né? Ou na vida em geral, ela, volta e meia ela vai ter que ter conversas desafiadoras. E eu achei essa técnica, né? E há muito tempo eu li esse trabalho, né, que foi publicado inclusive aqui no Brasil, num livro chamado Conversas Difíceis, acho que ele não está mais disponível hoje, mas eu achei essa tecnologia assim, muito importante. O que você achou? É bem importante, um pacote completo mesmo. Eu estava pensando aqui quando você estava falando, que eu tenho um amigo que trabalha na Volvo aqui na Suécia, e ele é um chefe, né? E ele agora, o desafio dele é ter conversas difíceis com as pessoas. Olha que legal. Porque está mudando para o manual, para as máquinas. E ele falou que ele está sofrendo muito com esse desafio dele. Eu vou apresentar isso aí para ele, porque vai ser bem interessante, viu? Porque ele falou que aqui o pessoal, aqui, como em todos os lugares, o pessoal bate de frente mesmo. Então vai ser bem importante para ele aí, bem interessante. Olha que coisa interessante que você está falando. Isso faz parte da nossa vida, né? Nós vamos ter... Porque a gente sempre pensa assim, mas eu não tenho muita conversa difícil. Mas você vai ter alguma conversa desafiadora. Existem conversas desafiadoras em vários níveis diferentes. Não só são coisas graves e dramáticas. Existem algumas coisas até mais simples, mas que também são difíceis. E continua valendo da mesma maneira. Aliás, eu hoje, por exemplo, eu tenho essa tecnologia aí, que eu já conheço há muitos anos, né, e tal. Eu tenho isso muito parte da minha forma de lidar com as pessoas, de lidar com clientes e parceiros de trabalho e outras coisas assim. Então, tem me ajudado bastante, isso já está aqui dentro, né? E quando você faz a conexão com a PNL, fica mais interessante ainda, porque os autores, eles falam muito teoricamente sobre essas coisas, mas a PNL vem com as ferramentas práticas, como eu fui aportando aqui, para a gente poder usar e trabalhar cada etapa aí desse processo como um todo, né? Valeu? Valeu, foi ótimo, ótimo mesmo. Então é isso aí. Então eu agradeço a sua participação, sua presença aqui, de todos vocês aqui assistindo. Ponham em prática, assistam essas aulas, anotem tudo, ponham em prática tudo isso, porque é a melhor coisa que você pode fazer. E lembrando, o coach ele vai se beneficiar muito disso também, porque ele muitas vezes vai ter que falar para o cliente que ele não está fazendo as sessões, que ele não está cumprindo os objetivos. Isso é uma conversa difícil às vezes, muitas vezes, né? Então ele vai ter que ter tudo isso em mente para poder fazer a coisa acontecer. E nós nos vemos em breve em mais uma aula da nossa formação em Master Coaching.